Opa! Ei, Cássio, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá, Marcão? Tudo jóia. Estou aqui de dupla aqui com o âncora. Eu tô de Bom ver canga vocês mesmo dois hoje. aí. É, é porque a gente Tudo bem, acabou por... André? Tudo bem, Cássio? Boa tarde. Boa Na tarde. primeira live, por inexperiência, deixou passar algumas perguntas do pessoal que estava interagindo. Aí a gente teve a ideia, vamos fazer de dois, né? Um fica controlando para fazer os ensaios. Legal. Cássio, a gente fazer um link com a primeira live, até para a gente dar uma questão de continuidade. A gente parou naquele momento, a gente estava conversando sobre a questão psicológica, a questão da preparação nas Olimpíadas de 2016. E aí você estava explicando tudo aquilo que aconteceu naquele ano, né? Veio de Sim, uma medalha de ouro do PAN, aí começa a parte final ali do ciclo olímpico, aí tem a quebra de duas armas, tem toda uma série de fatores externos aí que acabaram prometendo. E aí você defendeu que o atleta, nesse nível que você se encontra, ele não pode utilizar como desculpa, é uma Olimpíada, eu senti nervosismo e tudo mais. Até porque em 2007 você aprendeu com os americanos que você precisa treinar, inclusive naqueles momentos ruins, né? Inclusive os momentos sim. ruins são os melhores para treinar, porque é justamente o que pode acontecer numa prova, você tem que estar preparado para isso. É... Passando essa fase do 2016, a gente começa agora, então, um novo ciclo, né? O que aconteceu de lá para cá? O que mudou na sua vida enquanto atleta e o que você começou a desenvolver de treino de diferença, focando, de repente, Tóquio ou Paris? O que aconteceu de lá para cá? Inicialmente, o final de 2016 foi um momento muito conturbado, porque existia uma análise para que o deitado saísse do quadro do programa olímpico de Tóquio. Então, assim, foi um momento que a ISSF ela tomou algumas decisões muito controversas e complicadas no que tange, né, a comunidade do tiro esportivo. E isso me levou a manter o meu treinamento de 2016. Então, o que, que a opção foi? Vamos manter o treinamento, isso focando na carabina deitado, né, obviamente. Sim. Aí a gente teve o ano de 2016, final de 2016, né, pós-Olimpíada ali. No final, teve o início de 2017. Mais ou menos em agosto de 2017, foi marcada uma Assembleia Extraordinária Geral da ISSF, que foi o momento onde foi decidido efetivamente que o deitado não estaria mais na Olimpíada de Tóquio. Então, esse momento foi um momento crucial assim na minha decisão. Foi um momento que eu tive que parar e realmente pensar nos próximos passos, porque eu me dediquei muito tempo ao deitado. Então, o deitado ele sempre foi o foco, né? Sempre foi o meu objetivo número um. E uma vez sendo o objetivo número um, se eu for te falar em planejamento de treinamento, eu treinava 95% do meu treinamento direcionado para o deitado. Isso falando de 2012, 11 até 2016. Então eu passei 5 anos com um foco específico e esse foco de repente não que ele tenha mudado, mas a prova em si ela não existia mais. Então eu não poderia manter isso para Tóquio, sendo que eu já estava em 2017. Então, esse momento de ter o 2017, o 2017 como um ponto de inflexão foi exatamente lá para agosto, setembro. Foi o momento que eu tive que fazer a minha decisão. Eu passei a treinar a carabina diária 340. Obviamente eu já treinava, mas num nível muito, não num nível de alto rendimento. Então eu tenho bem essa noção do que eu fiz no alto rendimento em relação ao deitado e o que eu não fiz no alto rendimento em relação ao 340 carabina de ar, até 2017. E aí foi o momento que tudo mudou, assim, eu tive que começar novamente do zero, praticamente, né? Então 2017 foi um momento que eu estabeleci novos planejamentos de treinamento, novas metas, e, e parti para um treinamento de 340 e de carabina de ar, focando, obviamente, num curtíssimo prazo, a Olimpíada de Tóquio, mas é muito curto, assim, 3 anos de treinamento
é complicado de em 3 anos você estabelecer metas a nível de alto rendimento, né? É muito complicado. Então, assim, eu acho que a evolução tá acontecendo, né? Mas é complicado, como eu te falei, de você estabelecer isso para o alto rendimento em 3 anos. E aí, agora, visualizando Paris, é óbvio que a gente ainda tem a possibilidade de que o deitado volte. Eu estou dentro da ISSF, é um dos meus cargos, depois nós vamos falar sobre isso, mas há uma possibilidade. Então, ainda existe essa luz para Paris, né? Ainda. Então, mas de qualquer maneira, hoje, o meu treinamento é 340 e carabina de ar. Né? Hoje o deitado, eu inverti completamente. Hoje eu treino 5% do meu treinamento é deitado e 95%, dos 95%, 85% é a posição de pé, porque ela é definitiva tanto para o 340 quanto para a carabina de ar, né, que são 60 tiros de pé. Então, realmente isso faz a diferença. Hoje, se você pegar quem vai ganhar as provas de 340 são os melhores atiradores de pé. Então, sem dúvida nenhuma, hoje você ter um bom resultado de deitado e de joelho, você pode perder nas duas posições muito menos de 10 pontos, mas você perde muito mais de 10 pontos em 40 tiros de pé. Então, é importante e é um fundamento extremamente necessário. E nesse ponto que se a gente for analisar, eu acho, respondendo especificamente a tua pergunta, eu defini para mim começar do zero. Especificamente, eu acho que eu não tinha o conhecimento técnico que eu estou adquirindo para a posição de pé. Me faltava efetivamente, mas assim, não era uma coisa que naquele momento, até 2016, eu precisava desenvolver. Era a minha opção. Assim, a minha opção era, vou desenvolver muito bem o deitado e vou ter uma performance muito boa no deitado. E foi o que eu fiz até 2017. Aí em 2017 tudo mudou. Você falou uma coisa que me deixou curioso. O que leva no caso da ISSF, dizer agora que uma modalidade ela não é mais elegível para próximas Olimpíadas? Quais são os fatores que ela considera nessa equação? Bom, vamos falar especificamente do momento 2016, né? Então, assim, a retirada de 3 modalidades que foram double trap, pistola livre e carabina deitado. O tiro sempre teve 15 modalidades. Aliás, sempre teve muito mais, só que quando foi retirado 300 metros, a gente acabou definindo como 15 modalidades, sendo elas 5 para carabina, 5 para pistola e 5 para o shotgun, né, que é o tiro ao prato. Especificamente em relação a isso, a gente tem números ímpares, então não tem o que fazer. A carabina, por exemplo, a gente tem 5 modalidades, sendo carabina de ar masculino e feminino, tudo se... A gente pode entender isso como pistola também, que vai ser pistola de ar masculino e feminino. Vamos ter a carabina 340 masculino e feminino. Vamos ter, na pistola, vai ser tiro rápido para os homens e pistola esporte para as mulheres, então seria a pistola 25 metros. E aí a gente tem a modalidade ímpar. A modalidade ímpar era uma modalidade que era praticada somente por homens, que era a pistola livre e a carabina deitado. Comparando as duas modalidades, a gente tem uma... Como é que a gente pode comparar, por exemplo, a carabina deitada era feita também pelas mulheres. Na pistola livre a situação é um pouquinho mais complicada, porque ela não existe, por exemplo, uma modalidade de pistola livre feminina, nem mesmo no mundial, entendeu? Que no mundial é o local onde você contempla todas as modalidades, todos os eventos. Então, assim, a carabina deitada, ela já tinha, né, naquele momento, um lastro, digamos assim, para que fosse utilizado ela para homens e mulheres. Só que a Federação Internacional, na época, ela era comandada pelo Olegário Vázquez Ranho, presidente que ficou por 40 anos presidente da SSF, e assim, ele tinha uma personalidade mexicana. Ele tinha uma personalidade que era o seguinte, ele realmente decidia pela ISSF. E ele decidiu que ele queria fazer eventos mistos de ar comprimido para homens e para homens e mulheres carabina e para homens e mulheres pistola. Okay. E aí ele puxou, no prato, ele puxou o trap. Acabou ficando o skit masculino e feminino só individual,
o trap masculino e feminino e o trap misto. Então, assim, foi uma decisão. Na época, a minha maior queixa da ISSF na época era não ter feito um debate em relação ao assunto, sabe? Então a gente acabou sabendo da decisão depois de tomada sem poder contra-argumentar ou tomar alguns argumentos. Então era realmente a ideia da ISSF na época e acabou sendo tomada. Então, infelizmente, assim, respondendo especificamente a sua pergunta, foi uma decisão da presidência da ISSF. Eles acharam que na época era a decisão mais acertada e optaram por isso. Então, hoje a gente tem, são os 15 eventos que nós temos. Então, sendo que você pode, até pelo Brasil, eu digo que o Brasil não está fora do que está acontecendo no mundo em relação aos eventos mistos. Infelizmente, a gente visualiza de dentro da ISSF que os eventos mistos hoje nós temos que tentar mudar alguma coisa, porque o evento misto, o que ele se caracteriza? Ele se caracteriza por dois atiradores individuais, um homem que atira muito bem a modalidade e uma mulher que atira muito bem a modalidade, que são colocados juntos somente para fazer o evento misto. Então, você não tem digamos assim, um clamor nacional, acho que era a ideia na época do Olegário, de fazer, por exemplo, um vôlei de praia, sabe? Que o Brasil torceria pelo Brasil, sabe? Que a dupla se ajudasse ou alguma coisa nesse sentido. Infelizmente não teve como fazer. Isso não emplacou. É uma das coisas que a gente tem trabalhado e tem pensado muito na ISSF, né? Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Mais ou menos para você. Acaba então que essa demanda aí ocasionada pelas provas mistas, ela pressionou o deitado, né? Na realidade, Na verdade, a prova mista... Porque o COI, a não ser que o COI, vamos dizer assim, o COI vai liberar mais vagas para o tiro. Vocês vão ter agora 20. Não é o caso, né? Existe uma limitação, talvez, de 15 modalidades? Do COI para a ISSF? Não obrigatoriamente. Na realidade, assim... nós poderiam brigar para ter mais vagas, entendeu? Hoje nós definimos como prioridade número 1 da ISSF que a gente não diminua nenhuma modalidade, nenhum evento. Então, a gente não pode diminuir de 15. Mas nós estamos fazendo uma solicitação para que a gente amplie isso, mantendo a igualdade de gênero, porque a igualdade de gênero hoje, a ISSF, a gente consegue obter a igualdade de gênero nos nossos eventos. É uma coisa muito difícil, por exemplo, para você fazer com nado sincronizado, sabe? Tem algumas modalidades que são eminentemente femininas e tem algumas que são eminentemente masculinas. Então, realmente complica. Para nós já estabelecemos a igualdade de gênero. Qualquer evento novo que venha, ele tem que vir mantendo a igualdade de gênero. Então, isso é um dos pontos que nós estamos trabalhando. Dentro das propostas que a gente tem trabalhado, uma delas é o skit misto. Então, existiria, vamos analisar em relação ao prato, né? Seria trap masculino, trap feminino e o trap misto que já existe. Skit masculino, skit feminino e o skit misto, que também entraria como modalidade. E possivelmente um deitado, que aí seria a quebra de paradigmas, porque o deitado ele entraria não como um evento misto, ele entraria como um evento aberto. Então ele seria um evento onde homens e mulheres atirariam disputando a mesma medalha. Então, esse pulo do gato, vamos chamar assim, ele para nós vai ser muito interessante. Por quê? Nós, eu falo como tiro esportivo Federação Internacional. Porque a única modalidade hoje que você tem a disputa igualitária pela mesma medalha entre homens e mulheres é a equitação. Sendo que a equitação ela é feita em cima do cavalo. A gente sabe que efetivamente quem é treinado é o cavalo, né? Então, é óbvio que tem a composição, que eles chamam de composição, né? A composição é que ganha a medalha, que é o cavalo e o cavaleiro, ou a cavaleira. Então, eles têm essa igualdade, mas eles não exploram essa igualdade justamente por causa do cavalo.
sabe? Eu, se fosse presidente da Federação Internacional de Equitação, ele falou, pô, isso tinha que ser um slogan. Nós disputamos igualitariamente homens e mulheres pela mesma medalha. E é o que nós estamos pensando em trabalhar nesse sentido, entendeu? Então, se a gente conseguir, vamos ver, é uma possibilidade? É o que a gente... mas aí, a decisão disso, a Federação Internacional, a gente analisa, faz a proposta, quem decide é o Executive Board, então é o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional. Então a gente faz a proposta até agosto do ano. Agora, óbvio que todo o calendário ele foi comprometido, tendo em vista que nós não tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio nesse ano. Mas o calendário atual seria em setembro desse ano, já ter uma primeira definição. Estamos esperando, né? Esse é o primeiro passo. Vamos ver. Nesse mundo do politicamente correto, seria uma grande sacada, né? Acho que sem dúvida. Uma carta muito sensacional. Às vezes coloca um esporte onde homens e mulheres competem de igual para igual, isso tem impacto, um apelo midiático muito forte. Sim, e assim, a ideia em si é que isso seja em substituição à primeira medalha, que normalmente é a carabina de ar feminino. Porque a carabina de ar feminino, ela sempre foi a primeira porque as mulheres atiravam 40 tiros. No momento que elas atiravam 40 tiros, eram 45 minutos. Foi feita uma adaptação pela ISSF no ano passado de que as mulheres passaram a tirar 60 tiros. Só que não foi analisado que as mulheres passaram a ter 1h15 de prova. No momento que as mulheres passaram de 45 para 1h15 de prova, nós tivemos 30 minutos a mais para premiação, efetivamente. Então, as outras modalidades, ter a primeira medalha é impagável. É o fato de você ter em todos os jornais, em todos os blogs, em todo mundo quer saber quem é a primeira pessoa a botar uma medalha de ouro olímpica daquela Olimpíada no peito. Então, assim, mesmo quem não sabe nada de tiro, ele tem aquela imagem de quem é a primeira medalhista, que vai ser sempre uma mulher de carabina de ar, sabe? Então, assim, nem que seja o finalzinho da final, aquele último take do último tiro, vai ser passado e vai ser passada a mulher no pódio. Então, legal. Nesse ponto, que a ideia seria substituir, obviamente vai continuar existindo a carabina de ar, mas a carabina deitada aberta entraria como primeiro evento, justamente para que a gente tenha esse apelo. Porque assim, hoje o Comitê Olímpico Internacional ele precisa muito de... Isso são cálculos matemáticos. Ele vai calcular quanto você teve de like, quanto você teve de procura na internet, você vai ter todos esses ratings, e isso tudo vai ser calculado para ver se um esporte é efetivamente interessante para o público, para manter para a próxima Olimpíada ou não. Nesse caso, a gente vai ter um fato, como você mesmo falou, é um apelo muito importante, principalmente porque se a gente for pensar que a gente não vai ter mais as pessoas torcendo somente pelo seu atleta. Então, eu estou torcendo para o brasileiro. Tudo bem, mas nessa modalidade pode ter uma mulher que ganha de um homem. Então, assim, eu visualizo que a disputa em si do espectador vai ser mais interessante, de você querer saber se o homem é melhor que a mulher ou se a mulher é melhor que o homem naquela modalidade, sabe? E eu acho que isso vai ser muito atrativo para o tiro esportivo. A gente vai ter um grande apelo em relação a isso, sabe? Eu acho que, se Deus quiser, eles vão entender dessa maneira também e é uma possibilidade, né? A gente tem essa possibilidade porque nós temos a carabina e a pistola e a escopeta como nossa ferramenta de trabalho. Então, nós não dependemos da força física. Isso é impossível de ser feito, por exemplo, em atletismo, natação. Não tem como você botar um homem correndo do lado de uma mulher. É óbvio que o homem tem mais testosterona, né? Então, nós temos essa vantagem. Tomara que dê certo. Maravilha. Aproveitando essa questão da ISSF, de escolha das modalidades, qual que é o papel da Comissão de Atletas da ISSF e como que foi a sua entrada nessa comissão, Cássio? Bom, tem muito a ver justamente com essa parte de 2014, 2015, quando, na época, eu não fazia parte da ISSF, eu era só atleta, então eu estava treinando, mas eu tinha um grande amigo que era atleta, fazia parte da comissão, que era o Henry Jungenau. Ele é alemão, ele também é atirador de deitado, foi campeão olímpico no Rio. Então a gente conversava muito em relação a isso, e saiu tinha
uma orientação do Comitê Olímpico Internacional que se chamava Agenda 2020. A Agenda 2020 falava que todas as federações internacionais deveriam tentar chegar próximo da igualdade de gênero quanto antes. A decisão da ISSF foi de cortar algumas modalidades, entre elas as modalidades que eram ímpares, então, como a gente já abordou. E o Henry sabia, por ele estar dentro da ISSF, que o pessoal queria cortar o deitado, pistola livre e double trap. E nesse caso, eu lembro bem que ele postou isso no Facebook dele, tornou público essa decisão, que era uma agenda, era uma discussão. Era exatamente aquele grupo que eu comentei que não tinha sido feito, lembra? Não foi feita uma discussão com a comunidade, não foi dado oportunidade para ninguém falar. Então, nesse ponto, eu acho que ele publicou. E o pessoal foi contra ele, pegou ele pelo braço e falou assim, ou você tira da sua publicação no Facebook, ou você não vai poder ir para a Olimpíada. Isso o presidente da Federação Alemã, junto com o Olegário. E aí ele tirou. E assim, isso é aberto, eu posso falar disso porque é aberto, ele conta isso para ele, tá inclusive no Facebook dele. E naquele momento ele renunciou ao cargo dele, saiu da comissão de atletas, e eu entendi que naquele momento a comissão de atletas não estava conseguindo exercer a sua função. E aí eu fui para a Assembleia Geral Extraordinária da SSF, eu vi como é que foi decidido aquilo que já estava decidido. No momento que foi votado pelas federações, já estava decidido. Então, apesar de eu ter argumentos plausíveis para defender, quem está do lado de fora não é escutado, infelizmente. Então, foi quando eu tive orientação, assim, o pessoal falou, não, você tem que se candidatar. Eu falei, tá bom. E até o Francisco, dono da Morini, Francisco, ele é um cara excepcional, ele falou, não, se candidata que eu faço tua campanha. Eu falei, bom, tá bom, Fran, não é tão fácil assim, mas vamos tentar. Aí eu me candidatei, e assim, eu sempre gostei muito de conversar com todo mundo. Assim, faz muito tempo que eu vou para as Copas do Mundo, a gente tem uma rede de amizades muito grande, e eu de algumas coisas que estavam erradas, mas às vezes as pessoas não se posicionam. Deu uma falhadazinha. Deu um delay aí, se você puder repetir. Você estava começando, você acabou de chegar lá, e aí o que aconteceu? Eu estava, até onde eu fui. Você disse que já tinha os seus contatos todos com as viagens, já conhecia boa parte dos atletas, aí deu uma pincelada. Aí eu acabei conversando com eles e a gente estava tentando achar alguém para representar esses atletas que estavam insatisfeitos. E eu vi que o pessoal não ia se prontificar naquele momento. Eu falei, não, então eu vou. Não tem problema, eu posso. Comecei a conversar com todo mundo e o pessoal era solidário das ideias. A gente tinha a mesma ideia, todo mundo pensava na mesma direção. E aí foi quando eu fui para Changwon, foi no Campeonato Mundial. Eu me candidatei, fui assim, lá mesmo, conversando com todo mundo, falei, pessoal, sou candidato, vamos lá, vamos votar, que agora é a hora de votar. Não, acabei não fazendo o momento do Campeonato Mundial, um momento tenso, né? Porque você tem muita prova, você compete bastante, então não tem campanha aberta de nenhum atleta. A gente simplesmente vai lá, bate papo com o pessoal vota, e eu acho que o pessoal confiou em relação ao que eu poderia fazer de trabalho. E aí eu consegui entrar. Como é que funciona a eleição? Todos os atletas sêniores que estão participando do Campeonato Mundial podem votar. De todos os votos, você vota em 4 pessoas. Os 4 mais votados, eles são eleitos diretamente. Então eu estou entre os 4 mais votados. Quem foram os 4 que entraram? Entrou Kimberly Rowe, do skate feminino dos Estados Unidos, Daniele de Espinho, da Itália, que é do trap também, e o Christian Heitz, que é da Alemanha, atirador de tiro rápido. Nós 4 entramos, os outros são escolhidos pela ISSF, que nós somos um total de 7. Esses outros 3 são escolhidos só para dar o equilíbrio, digamos assim. Tem mais mulher, tem mais homem, tem mais gente da carabina ou da pistola. Então eles distribuem. Então, assim, assim, eu gostei muito de ter sido eleito, porque o fato de estar dentro, agora eu posso ser ouvido. Então, assim, a ISSF, hoje ela ouve muito a gente. A nossa presidente, a presidente da comissão é a Kimberly Rowe. Então, ela
eu acho que nós estamos trabalhando bastante e ela é muito democrática no sentido de escutar todo mundo, querer que todo mundo opine e que a gente possa estabelecer uma visão construtiva disso tudo, entendeu? Então, para que a gente consiga ajudar efetivamente a ESSF. E é assim que a gente trabalha, a gente assessora a ESSF e normalmente a gente é acatado. Se a gente, é aquela coisa do argumento. Antigamente não tinha argumento, sabe? O presidente decidia e estava resolvido. Hoje a gente consegue argumentar e dar contrapontos em relação ao que pode ser decidido numa direção equivocada, por exemplo. Entendeu? Maravilha. Falando ainda da ISSF, Cássio, qual que é a importância dela para difundir o esporte? Eu sei que, por exemplo, na Europa, a coisa já está consolidada, é algo cultural, né? Mas aqui, no Novo Mundo, Sim. como funciona isso? Qual que é o papel da ISSF na construção da expansão do nosso esporte, das modalidades, principalmente as modalidades olímpicas? Hoje, a ISSF, assim, ela tem muito mais uma visão de gestora da modalidade do que efetivamente de incentivadora. O novo presidente, o Leasing, ele é um cara muito rico, ele é o terceiro cara mais rico da Rússia hoje. Ele teve muita coisa. Ele criou um fundo de desenvolvimento do esporte. Esse fundo de desenvolvimento do esporte recebeu uma doação dele de 10 milhões de dólares. Então, esse dinheiro especificamente é o dinheiro que vai ser utilizado, e já está sendo utilizado a partir de 2021, de 2020, para o desenvolvimento. Então, como é que funciona basicamente? As federações que não têm condições ou que têm alguma necessidade básica, então o que foi considerado necessidade básica? É você não ter condições de praticar o esporte. Então, por exemplo, nós temos alguns locais aqui na América Central que não tem stand, nenhum stand. Então, essas federações elas serão apoiadas pelo fundo para que sejam comprados alvos, para que seja montado um local para que o pessoal inicie a prática. Então, partiu-se desse princípio, porque, óbvio que cada um dentro da sua necessidade, a gente sempre acha que a nossa necessidade é a maior delas, porque, não, mas a gente não tem aqui condição, né, não tem incentivo em dinheiro, por exemplo, para o atleta, mas às vezes tem alguns países da África ou da Oceania ou aqui da América Central que não tem stand. O cara não tem como. Se ele quiser praticar o esporte, ele vai ter que mudar de país. Então, nesse ponto, é uma das coisas que está sendo feita pela ISSF hoje. Outras coisas que estão sendo feitas, baseado na meritocracia, a ideia é valorizar, por exemplo, as federações que conseguiram atingir alguma quota place. Então, foi dado 10 mil dólares de incentivo para cada federação, cada país, né? Quando eu falo federação, eu me relaciono ao país. Cada país que ganhou uma quota place. Então, por exemplo, se o Brasil tivesse ganhado 3 quota place, a CBTE iria receber 30 mil dólares. Essa visualização do 30 mil dólares é para a federação. Por quê? Para que a federação consiga investir esse dinheiro no alto rendimento, porque ela está dando certo, ela ganhou. Então ela vai receber esse prêmio para que ela consiga manter esse alto rendimento. Em relação ao atleta especificamente, o que vai ser feito é uma premiação em relação aos melhores do ano. Então, como a gente até comentou na live anterior, vai ser feita uma premiação específica com valor bom. Vai ser, se eu não me engano, o primeiro do ranking mundial, por exemplo, vai ganhar 15 mil dólares, aí 10 mil dólares, assim por diante. Para cada 2019 teve uma solenidade, não teve? Dos melhores do ano? Já teve premiação em 2019 também? Deveria ter. Essa é uma das coisas que nós estamos discutindo com a ISSF. O problema é o seguinte, como a sede da ISSF é na Alemanha, a ISSF é uma entidade sem fins lucrativos. E no momento que você tem, dentro da Alemanha, uma entidade sem fins lucrativos, ela não pode distribuir prêmios em dinheiro para ninguém. A partir do momento que ela distribui prêmios em dinheiro, o fisco, a DSOL, que é a Receita Federal da Alemanha, ela entende que você não é mais uma entidade sem fins lucrativos. Você tem algum lucro para entregar esse dinheiro para alguém. E aí ela passa a pagar imposto. E o imposto da Alemanha é muito alto. Até hoje a ISSF nunca pagou imposto. Então esse imbróglio jurídico é que
dificultou, e hoje eu posso te garantir que os atletas de 2019 não receberam nada. Está tendendo a que eles não recebam. Nós estamos tentando negociar do lado dos atletas para que eles recebam ou fora da Alemanha ou direto da Rússia, por exemplo, que isso vem do fundo do leasing, só que o fundo está depositado na Alemanha. Então, nós estamos vendo a melhor maneira para que o atleta não seja prejudicado, né? Para que ele não tenha esse problema, né? Porque ele fez por merecer, ele estava lá, ele foi o primeiro do ranking mundial. O prêmio de 2019 ele já estava previsto para ser menor, mas não ocorreu, nem esse valor menor não ocorreu, entendeu? Cássio, desde a primeira live, você já vem apontando que há um crescimento, há uma evolução no esporte aqui no cenário nacional. Mas como que você enxerga hoje, tiro esportivo hoje no Brasil, pontos positivos, pontos negativos, oportunidade de melhoria? O que você acha que pode ser feito para a gente alcançar um outro patamar? Ô, Cássio, só complementando o André, eu estou aqui com uma tabela de quadro geral de medalhas específico do tiro, a nível mundial. Vou ler os top 10 aqui. Estados Unidos com 54 ouros, no geral 110 medalhas. A China com 22 ouros e 56 medalhas. A antiga União Soviética, né? Aqui aparece com 17 ouros, 49 medalhas. Depois vem Itália, Suécia, Grã-Bretanha, Noruega em sétimo, Alemanha em oitavo, com 13 ouros aqui. Em nono, a França. E em décimo, aparece a Rússia novamente, agora já nessa fase pós-União Soviética. Né? Então, os caras estão em terceiro e em décimo aqui. Né? Com certeza eles vão subir mais. E aí a gente vem lá para baixo aqui, a gente está em 34º. A gente tem um ouro do Guilherme, 2 pratas, uma do Afrânio, né, e a do uma do Vô. E a do bronze por equipe. Aí só que quem está colado com a gente, 34º? A Índia, em quadro de medalhas, elas têm a mesma medalha, uma ouro, 2 pratas e um bronze. A gente sabe que eles agora estão numa Indy Storm, né, em campeonatos mundiais, em Copas do Mundo, eles estão Tem potencial, né? com bastante resultado. Agora, é bem provável que essa próxima Olimpíada eles, né, vão subir bem. Eu queria comparar um pouco, como o André falou, do que a gente pode talvez progredir aqui no cenário nacional. Comparar um pouco com a Índia, que até economicamente é muito parecida quando nós estamos nos BRICS aí. Só que eu acho que talvez o ouro, não sei se foi o ouro do Brinda, né? Do Bindra. Talvez alavancou e mostrou o potencial do tiro lá na Índia. Eles resolveram investir com política de Estado, porque, na verdade, se a gente for comparar o quadro geral de medalhas, tirando o tiro, a gente está muito na frente da Índia, né? Muito na frente. Porque são no tiro que a gente está colado ali, historicamente. Mas agora parece que revolucionaram isso, né? Você, como conhece bem a realidade mundial, conta um pouquinho também da questão da Índia, que é um caso à parte, né? Assim, a Índia, nós já fomos para a Índia algumas vezes e eu sou muito amigo tanto do Bindra quanto do Gagan, né, que são os dois medalhistas olímpicos deles. Então, o Bindra ganhou ouro e o Gagan foi bronze. A Índia é um caso peculiar, muito peculiar, pelo seguinte, porque a Índia ela trabalha, vamos falar da estrutura de família deles. Eles têm as castas e as castas realmente, efetivamente funcionam. Eles têm esse bloqueio de castas e faz com que para você mudar de casta é muito difícil, realmente muito difícil. E a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, nesse ponto, o tiro, primeiro ponto que tem que ser marcado é que o tiro hoje é o esporte olímpico número 1 da Índia. Da mesma maneira que você vê um garoto aqui no Brasil jogando futebol no meio da rua com os garotos, ele chama todo mundo da rua e vai jogar bola, lá todo mundo pega um tijolo e começa a treinar para ser pistoleiro, ou o cara vai para um stand para ser carabineiro. Então, assim, ponto número 2. Hoje, o campeonato nacional da Índia, ele tem vou falar só de carabina de ar, ele tem tantas pessoas participando que eles têm que fazer seletivas qualificatórias
da segunda até a sexta-feira para conseguir fazer uma eliminatória no sábado e disputar uma final no domingo. Então, assim, aí por que disso? Porque na Índia existe a premiação em dinheiro para todas as Copas do Mundo. Você tem uma mudança de casta, não só tua, mas da tua família no momento que você ganha uma Copa do Mundo. Então, assim, isso falando de Copa do Mundo, não falando de Olimpíada. A Olimpíada deles vai ser agora, é óbvio que eles deram esse grande salto, né? Todo mundo me pergunta, não, mas o Oleg foi lá e o Oleg resolveu o problema da Índia. Eu acho que a quantidade de pessoas que buscava isso já era grande. Então, o fato de você ter, vamos falar de 200 mil pessoas atirando, querendo mudar de vida e sabendo que aquilo pode mudar a vida da tua família, a motivação é completamente diferente. Você vai para o stand sabendo que aquilo vai mudar a vida da tua família. E não é só você que vai para o stand, vai você, vai a tua mãe, vai teu pai, vai todo mundo te empurrando para o stand dizendo você vai resolver nosso problema. Então, assim, há essa abordagem, óbvio, na Índia. O Oleg, por exemplo, a gente conversa com ele, ele fala que todos os treinos da seleção nacional, eles são cheios de espectadores, por causa dos familiares. Então, se tem 1 bilhão de pessoas, cada família tem 10. Então, os 10 vão para lá e os 10 ficam torcendo no treino. Então, isso é deles. Eles fizeram isso, o nosso futebol, sabe? É o futebol de final de semana, que quando você sai do trabalho, você fala assim, vamos fazer um futebol 7. Você não tem problema para arrumar 14 pessoas. Vai ter gente fora para você revezar. Então, assim, porque todo mundo gosta da coisa. Lá todo mundo gosta de atirar. Aí, falando especificamente do Bindra e do Gagan, os dois visualizaram isso. Os dois realmente são de castas muito elevadas. Eles se destacaram porque têm muito dinheiro. O Bindra tinha dentro da casa dele um stand com 5 postos eletrônicos de 50 metros. Então, assim, ele trouxe o Heinz Hackmeier para treinar ele na Índia. Para ele não era um gasto isso. Isso era o que ele gostava de fazer. Então, são coisas que facilitaram a vida dele. Mas isso mostrou para as pessoas. Eles falam assim, isso é uma coisa, mas isso é muito longe, eu não consigo fazer, não. Aí os dois voltaram para a Índia e os dois fizeram centros de treinamento. Centros de treinamento com 100 box. Eles conseguiram, e aí, claro, por terem dinheiro, isso facilita muito, porque você compra... Você está me escutando? Sim. Sim. Tá. Isso facilita muito, porque ele chegava na volta e falava assim, não, então me dá 100 carabinas diárias, eu vou levar tudo para a Índia, depois o pessoal me paga como puder. Então, é a mesma coisa que o Marcão, digamos, se ele fosse bilionário e falasse assim, nós vamos fazer o clube de tiro Cuiabá aqui e nós vamos fazer com 100 box, vou ter 100 carabinas com 100 equipamentos para que todos que quiserem vir, tá tudo aqui já, pode pegar, vai treinando. E aí você faz a tua seletiva para levar para o Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, essa é a realidade do fato. Então, assim, a vida... O que o Oleg... Aí, voltando no Oleg. O Oleg, ele teve o seu fator decisório? Teve. Por quê? Como eu falei, o Oleg, ele substituiu um outro técnico russo na época. Lembra que eu comentei? Ele teve alguns problemas. Pessoal, exatamente. Ele teve que sair. O técnico anterior, ele não trabalhava com a meritocracia. Então, assim, ele trabalhava com as pessoas que ele queria. Então, ele levava no dedo. Ele falava, eu queria levar você e você, porque eu gosto de vocês. O Oleg chegou lá e botou na tabela. O Oleg é na matemática. Quem fizer mais ponto vai, e aí acabou a brincadeira. O pessoal descobriu que se eles fizessem mais de 630, podia ser a pessoa mais pobre do mundo, da pior casta, que ele iria estar representando a Índia no campeonato mundial e poderia ganhar os 100 mil dólares da medalha, entendeu? Aquilo ali, mas foi uma reviravolta e foi justamente nesse momento que o tiro da Índia deu a grande virada. Eles passaram a ter, estar em todas as finais, representar, e para eles não basta ir para a final. Ele quer ganhar medalha por quê? Porque vale dinheiro, entendeu? Então, e é um grande dinheiro. Isso a gente sabe pelo valor que a gente paga nas coisas na Índia. A Índia é muito barato. Para o Brasil, comparando com a gente ganha no real. Então, assim, é mais ou menos o que o americano e o europeu visualizam em relação a vir para o Brasil, né? Então, lá as coisas são muito baratas. Imagine ganhar 100 mil dólares numa Copa do Mundo.
sendo que a gente tem 4 no ano. Então, assim, para eles aquilo é uma, claro, uma fonte infindável de dinheiro, né? Então, esse foi o ponto, eu acho, da Índia especificamente. E, assim, comparando com o Brasil, o que a gente precisa, basicamente? A gente precisa de mais gente atirando. Então, usando a referência da Índia, usando a referência mundial de todos os países que têm bom desempenho no tiro esportivo, não tem ninguém que tenha poucos atletas. Então, assim, é muito difícil você tirar. Por que o Brasil sempre vai ter um cara disputando a bola de ouro lá na Europa? O melhor do mundo. Porque a gente tem muito atleta. A gente tem tem uma muito base atleta de grande, futebol. Exatamente. Se não for o Ronaldinho da vez, vai ser o Ronaldo. Se não for, aí a gente pode listar quantos a gente, em qualquer um dos anos, nós tínhamos pessoas lá, sabe? Então, assim, por isso, nesse ponto eu aproveito e te parabenizo, Marcos. Eu acho que o fato de você ter feito um stand, de ter iniciado um processo, independente de ter uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, 100 ou 1000, o início, você sabe que um é dobro do nada, né? Então, assim, já que o primeiro passo é o mais difícil. Isso eu acho que é a comparação que a gente faz com o empreendedor. O empreendedor, quando ele começa uma empresa, ele nunca acha que ele vai quebrar. Mas o início de tirar o seu dinheiro de uma aplicação ou de um local que está salvo e falar assim, não, eu vou fazer essa aposta e vai dar certo, dá um frio na barriga e a pessoa pensa duas vezes. Ou seja, tem que ser muito corajoso. Então, nesse ponto, eu só tenho que te parabenizar. Eu acho que quanto mais as pessoas visualizarem isso e a gente entender que isso é legal, que isso é importante, né? É isso que falta para o Brasil. Falta a gente chegar no Campeonato Brasileiro e falar assim, gente, vamos ter que fazer 2 passadas porque tem muito atleta de carabina de ar, sabe? Então isso é importante, isso é legal. É óbvio que a gente tem um stand olímpico, mas não interessa, vai ter 70 pessoas atirando, vão ter que fazer 2 passadas. Hoje nós colocamos homens e mulheres atirando juntos, na mesma tanda, porque dá, sabe? Então a gente quer dar problema para a CBT, a gente quer botar o calendário. Pô, não dá mais para colocar carabina de ar masculino e carabina de ar feminino junto, porque tem muito atleta. Então, a partir do momento, quanto mais gente a gente tiver, melhor vai ser. Melhor a gente vai ter esse ganho e a gente vai conseguir ir na direção correta. Eu acho que esse é o primeiro passo, André. Eu não sei se eu consegui te dar só uma primeira lapidada aí, mas acho que essa é a nossa direção. Da capilaridade, né? Da gente se espalhar e talvez essa aposta das provas online tenha sido um bom caminho para a gente tentar aumentar essa base, né? Sim. Eu penso também, você falou muito bem assim, da questão dos praticantes na Índia, que são, vamos dizer assim, milhares, né? Não sei qual o número disso, mas eu acredito que deve ter tido uma facilidade para esses equipamentos entrarem no país também, porque é um país também que tem uma economia semelhante à nossa e algumas castas inferiores não têm realmente condição. Você tem alguma notícia de uma política de Estado da Índia para facilitar a importação, alíquotas, diminuir alíquotas? A gente ouviu uma audiência aí com o Jodes, com a Gianice, que teve recentemente. Eles falaram desse projeto de lei para realmente diminuir ou zerar a alíquota de importação de equipamentos olímpicos, né? É uma boa, assim, é uma das ações também, né? É uma das maneiras da gente melhorar. Eu acho que assim, falando especificamente, respondendo a pergunta em relação à Índia, não, eles não têm. O que sobra é dinheiro na casta de cima. Então, assim, realmente para ele, ou, por exemplo, hoje você compra uma carabina de ar, sabendo que ela custa 2.000 euros na Europa, você vai trazer ela para o Brasil a 120% de imposto, a gente sabe disso. Então ela vai entrar no Brasil a 4.000 e poucos euros, desculpe. Então assim, 4.000 euros hoje, é um euro de 5, vamos botar para baixo 5, 20 mil reais. Para o cara que é bilionário ou milionário, ele vai falar 20, tá bom, 20, me dá 10, eu vou levar 200 mil reais. E não há essa ajuda pelo governo da Índia. Mas realmente sobra dinheiro na casta de cima, né? Então, o subsídio ele vem da casta de cima, realmente, né? Mas e nesse ponto eu tenho umas coisas que a gente tem que entender que não é que o Gagan e o Bindra eles só estão querendo fazer uma beneficência em relação caridade em relação
aos mais pobres. Não, eles vão ganhar, isso tudo é um clube. Só que no momento que você tem um clube com 100 mil atiradores, você pega um clube e cobra R$ 10 de cada um, você passa a ter R$ 1 milhão. Então, assim, sabe, é uma coisa que você tem muita gente. Sempre que você bota o volume na jogada, você é grande escala. Então, assim, por exemplo, vou te citar um exemplo que eu sei, que eles me comentaram. Então, assim, o valor da inscrição do campeonato nacional da Índia é $100. Então, assim, se a gente comparar $100 hoje para o Brasil, pô, são R$ 500. Se você colocar Então, é muita grana. Se você botar R$ 500 hoje no Campeonato Brasileiro, que a gente paga 70, eu acho, né? 70 ou R$ 90, dependendo da prova, se fizer a inscrição antes de 70. Então, isso é muito mais. Então, assim, a NRAI, ela ganha muito mais dinheiro. Esses $100, eu tenho certeza que ele sai da vaquinha do pai, da mãe, do vô, da avó. Eles não têm esse dinheiro, sabe? Eles passam o ano inteiro pegando esse dinheiro para fazer a inscrição em relação ao final do ano, que é a atacada, é a possibilidade, é aquela coisa da aposta. Então, vamos entrar de cabeça. Então, não é caridade, primeira coisa que eu queria deixar claro, né? Eles ganham dinheiro com isso. E no Brasil, a gente tem essa vamos falar um pouquinho da CBTE, né, especificamente. Então, assim, a gente não pode simplesmente exigir da CBTE essa busca, né, essa coisa. Eu acho que a capilaridade que você falou, as provas online realmente elas possibilitaram que a gente faça a prova na nossa região. Isso é fenomenal. Eu acho que isso realmente dá uma possibilidade que a gente esteja competindo no nosso stand e reduzir os custos. Eu lembro bem da época que a gente tinha que fazer uma prova em cada local, era tudo presencial, não existia, era um circuito nacional que era chamado. Então a gente tinha a Copa Ninho das Águias, que era em Pirassununga, a gente tinha o Guilherme Paraense, que era em Namã. Então eram provas que tinham nomes. Então a Copa Eugênio Caetano do Amaral era em Curitiba. Então essas provas, elas eram tradicionais, sabe? Então a gente tinha que fazer o circuito, o custo era muito maior. Eu acho que hoje a gente tem mais atletas disputando por causa disso. A gente tem muita gente vindo da mira aberta, isso é muito legal, sabe? O fato da pessoa entrar na mira aberta e querer subir. Eu acho que isso tem que ser incentivado, é importante isso, sabe? Então, nesse ponto que eu falo, e especificamente voltando, eu devanei um pouquinho, mas na pergunta do incentivo fiscal, o incentivo fiscal ele existiu até 2015. Então, assim, isso eu posso falar de cadeira, porque eu sei exatamente o que aconteceu. A Dilma, ela vetou. Então, a Dilma cortou o incentivo que vinha desde a Olimpíada de 1996. Então o que era feito? O Congresso ele revalidava. Obviamente, essa lei iniciou-se com um período de 4 anos para modalidades olímpicas, para que elas pudessem se beneficiar para fins de importação de equipamentos olímpicos. E era zero. Realmente a gente tinha a isenção total de II e IPI, que é Imposto de Produtos Industrializados e Imposto de Importação. Acho que é isso. Então, aqueles 120% deixavam de ser pagos. E o ICMS, que era estadual, ele era solidário à isenção nacional. Então, você acabava não pagando ICMS. Resumindo, você pagava exatamente o que você pagava lá, mas o frete, a hora que a carabina chegasse aqui, tinha um trâmite administrativo que precisava ser feito com antecedência, que era essa autorização era feita pelo Ministério do Esporte, junto com a Receita Federal, publicava no Diário Oficial da União, mas existia até 2015. Então no governo Dilma foi cortado isso. Tá sendo estudado a volta dessa isenção. Cara, né? Cortou de novo na hora que você falou que no governo Dilma foi cortado. Aí a continuidade a gente perdeu. Governo Dilma foi cortado em 2015, então. E agora, efetivamente, esse ano, já tem estudo, existe uma proposta para que essa medida seja retomada, exatamente com a mesma ideia da anterior, que é que ela seja pessoas físicas, eu acho que tem alguma coisa em relação a
Confederação Brasileira de Clubes, eu dei uma lida meio por alto, mas resumindo, a ideia é voltar à isenção de IPI para qualquer artigo que seja direcionado especificamente ao tiro esportivo, não ao tiro esportivo, mas as modalidades olímpicas, né? E nessa a gente se enquadra como tiro esportivo. Legal. Tá bom. Cássio, já vai dar 1 hora de novo. Tá com tempo? A gente pode derrubar vamos. essa próxima. Derrubamos e vamos na próxima. A hora que derrubar, aí a gente entra de novo. Maravilha. Então, só avisar o pessoal para ficar ligado. É só entrar de novo que a gente vai manter. Talvez vai ter um delay de 5 minutos, mas vai continuar. Vamos embora. Desde a primeira live tem uma coisa que tem me chamado a atenção. A gente vai. Pois Você não. forma na MAN em 99, 2000 começa a atividade na tropa, se torna calção preto e aí começa uma série de atividades, competições ao longo, sejam elas de natureza militar, sejam as relacionadas ao ISSF, e de lá para cá você não parou. E hoje você é tenente-coronel. Como foi esse processo de conciliar a carreira militar, que é bastante extenuante? Eu fui temporário durante 9 anos, sei bem como é. E como que é isso? Qual foi o apoio da instituição? Como que era lidar com os seus superiores? E como que deu isso para você chegar hoje aqui? Qual que é a sua visão? O Exército ajudou, atrapalhou? Como foi isso? Não, eu sou Exército Brasileiro de corpo e alma. Então, assim, eu acho que a gente formar... A nossa realidade, que é formado pela academia, ir para o alto rendimento, é um pouquinho diferente do que acontece hoje com o alto rendimento, que ele entra nas Forças Armadas já como alto rendimento. Então, foi criado a especificidade de atleta de alto rendimento no Exército. Então, assim, como você falou, eu venho da época de 2000, na época que a gente, né, foi uma época que você se destacar era uma coisa ímpar, não era normal, né? Mas eu só tenho a agradecer a todos os meus comandantes. Não vou enumerar ninguém para não errar, porque o Exército é 100% apoio. E assim, talvez pela minha carreira ou pela sorte que eu tenha dado de cruzar com comandantes excepcionais, esses comandantes todos, em nenhum momento eu tive cerceado a minha possibilidade. Pelo contrário, eles me incentivaram a treinar. Legal. Eu acho que assim, a gente tem que estar o tempo todo com um chapéu duplo, independente de qualquer coisa. Por exemplo, hoje, haja vista que as competições, a Olimpíada foi adiada, as competições foram canceladas, hoje eu estou trabalhando normalmente. Então hoje eu estou trabalhando na 11ª Brigada, e aí volta-se. Eu tive 2 fases muito características, que foi a primeira fase que era o momento que eu tinha que conciliar a realidade do quartel com a realidade do treinamento. Então, assim, nada mais era do que aproveitar todo o tempo livre que eu tinha para treinar. Simples assim. Então, a partir do momento que eu passei a integrar a equipe olímpica do Brasil, que a gente chama de Time Brasil, né, a equipe principal do Brasil, a gente tem uma lei que ela possibilita que o atleta integrante de um dos ministérios, independente for, no nosso caso o Ministério da Defesa, a gente passa à disposição do Ministério do Esporte como se o trabalho integral fosse. Então, no momento que eu estou viajando, competindo e representando o Brasil, é exatamente como se eu estivesse trabalhando no quartel. Então, Está representando o Brasil? Exatamente. E eu acho que essa visualização, cabe inclusive uma vírgula aí, que os Estados Unidos têm isso há muito tempo. Eles utilizam isso, eles têm uma unidade lá que é o USAMU, que é United States Marksmanship Unit. Ela é um dos times é a equipe de carabina internacional. Então, qual é o objetivo? Um dos objetivos da USAMU é representar muito bem o exército americano a nível mundial. Então, assim, entender isso, o entendimento disso foi muito mais claro para o exército brasileiro a partir de 2010, quando a gente teve o Campeonato Mundial de Tiro das Forças Armadas aqui no Brasil e os Jogos Mundiais Militares de 2011. Então, assim, hoje, o general Fernando, que hoje é ministro da Defesa, ele comandou o CCFEX, né, que é a nossa unidade onde está a sede do Exército Brasileiro, que é a Comissão de Esportes do Exército, que cuida de todo o desporto de alto rendimento do Exército. Então,
é muito legal isso de você ver que você pode representar o Exército a nível mundial e levar o nome do Exército para fora, né? E eu acho que os comandantes, eles estão entendendo isso e entenderam durante toda a minha carreira muito bem. Que Legal. não, eu não estava onerando, pelo contrário, a gente estava tentando tanto trabalhar muito bem no quartel quanto representar bem o Brasil fora, né? Eu acho que essa foi a ideia, né? E graças a Deus eu só tenho a agradecer. Até eu comento com o Exército Brasileiro, meu maior patrocinador, que me permite treinar e entende a minha situação, né? Eu acho que é por aí. Maravilha. Eu sou suspeito para falar, infantaria também, tamo junto. Também sou infante. Pé de poeira. Somos. Cássio, Exatamente. eu vou fazer um gancho, porque uma das perguntas do pessoal que está nos acompanhando é do Vamos lá. Luciano, pai da Brenda, que hoje é uma atleta que está despontando na Carolina Olímpica, lá do interior de Minas Gerais. E ele pediu para eu perguntar para ti como que hoje as Forças Armadas percebem esse atleta de alto rendimento. E se Marinha, Exército, Aeronáutica têm o mesmo compromisso, o mesmo comportamento, ou o mesmo anseio de cooptar os melhores atletas para fazer parte do seu quadro. Como que é isso? Sim. O Exército Brasileiro, a gente tem o Exército Brasileiro trabalha basicamente com hierarquia e disciplina, e o Exército Brasileiro tem uma grande facilidade para todas as pessoas. Eu acho que essa é por isso que a gente tem uma aceitação tão grande dentro da sociedade. O Exército Brasileiro está tudo escrito, tudo é muito bem definido, e a gente trabalha basicamente com a meritocracia. Então, não existe hoje, por exemplo, responder especificamente, quem será escolhido para entrar no Exército é o melhor atirador da vez. Então, assim, nós temos vagas, essas vagas são definidas com um número específico, então nós temos tantas vagas. Essas vagas serão preenchidas no momento que uma pessoa sair, por exemplo, o temporário, assim como a tua situação, que era de tenente, mas eles são terceiros sargentos, ele tem um tempo máximo de 9 anos. Então, o VU, por exemplo, ele vai fechar os 9 anos dele e ele obrigatoriamente tem que ir para a reserva. No momento que ele for para a reserva, uma reserva não remunerada, né, ele não tem estabilidade, mas ele abre a vaga dele para mais uma pessoa. Quem será a pessoa que será escolhida? Dentro das modalidades existentes que o Exército necessita especificamente, a gente vai escolher a melhor pessoa. Quem vai ser? Vai ser o primeiro do ranking, vai ser a pessoa que está se destacando. Então, assim, a Brendinha tem tudo. Óbvio que a gente tem uma limitação de idade, temos que ter 18 anos ainda. A Brenda tem um caminho para trilhar. Exatamente. Temos o limite mínimo, que é 18 anos, e temos o limite máximo também, que se eu não me engano, posso estar errado, o André, se eu tiver errado, o André está online, aí ele me corrige, mas eu acho que são 36, exatamente. E o Wagner já me corrigiu aqui que são 8 anos o total. Então, durante 8 anos, não 9, é o tempo de serviço efetivo que as pessoas podem permanecer no Exército como atleta de alto rendimento, né? Falando, assim, aeronáutica e marinha, eu tenho pouco conhecimento, mas eu tenho certeza que é por aí. A ideia é a mesma, é que a gente componha os quadros para que nós tenhamos os melhores atletas disponíveis, tanto para representar o Exército, quanto para representar as Forças Armadas, e para conseguir fazer esse convênio, que nada mais é do que um convênio, um apoio a mais para o Ministério do Esporte, né? Maravilha. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de dar as Forças Armadas, dar uma ajudada. Faltam 10 segundos aqui, a live vai cair. Vamos retornar agora? Já, a hora então, que você quiser. Bom. Valeu?